Olá, sociedade de consumo pop, eu sou Isabela Castiglione e começamos mais um Bela Anime. No episódio de hoje eu vou falar de Dorohedoro. Eu escolhi esse anime porque quando eu assisti eu fiquei muito empolgada com ele. Eu gostei de tudo dele, tanto da história quanto da animação dele. E para facilitar para vocês, tem no Netflix. Então, não esqueçam de me seguir no Instagram, Castiglione Bella. Vou deixar o arroba aqui pra vocês, junto com algumas fotinhas. Lá eu compartilho algumas coisas com vocês, falo sobre anime, sobre outros conteúdos. E eu também já quero deixar aqui pra vocês o que vocês acham de eu falar outras coisas sem ser de anime. Por exemplo, teve o Squid Game, o Round 6, recentemente. Eu amei, eu fiquei apaixonada nesse K-drama, né? Não sei se pode ser chamado de K-drama, mas imagino que sim. E eu adorei, eu gostaria muito de compartilhar quais foram as minhas opiniões em relação aos personagens e a todo o roteiro. Então, se vocês gostariam de outros conteúdos, sem ser já os que o Pablo fala e os de anime que eu estou falando, deixam aqui nos comentários, tá? Então vamos começar a falar de Dorohedoro. A sinopse do anime é mais ou menos essa. Em uma cidade isolada, conhecida apenas como O Buraco, um clã de feiticeiros vem tirando as pessoas das ruas para usar como cobaias em experimentos das artes negras. Em um beco escuro, Nikaido encontrou Kaiman, um homem de cabeça de réptil, em um caso grave de amnésia. Para tentar desfazer o feitiço, eles caçam e matam os feiticeiros do buraco, esperando que eventualmente eles matem o correto. Mas quando En, o chefe feiticeiro, recebe a notícia de um homem lagarto estar matando seu povo, ele envia uma equipe de faxineiros para o buraco, iniciando uma guerra entre os dois mundos. Eu preciso confessar pra vocês que eu achei a história um pouco confusa. Ela vai sendo explicada de forma gradual e são pequenos detalhes que vão complementando ela, então você pode ficar perdido. No final do anime que eu tive mais informações e que eu fui entendendo todo o universo. Mesmo assim é muita coisa. Eu tive a mesma impressão talvez com Hunter x Hunter, é um universo totalmente fora do nosso. Então não tem muita coisa que a gente pode conectar ou conseguir ter uma compreensão inicial fácil sobre o universo. A única coisa que a gente tem é que existem humanos. É isso. Então você não tem nada que dá pra você se familiarizar no anime, se é que vocês me entendem. E o autor fez questão de criar todo um universo e toda uma conexão com as coisas. E os personagens, muitas vezes, eles não explicam as coisas porque eles já estão dentro desse universo, então eles já entendem tudo, não tem por que eles explicarem. Como que as informações são passadas, assim, de uma forma geral? Os personagens conversam entre eles. Então eles estão conversando de uma coisa que já existe no universo e eles apenas estão conversando entre eles sobre aquela situação. E você vai absorvendo toda a informação que eles passam pra você e conectando alguns pontos. Em Dorohedoro existem como se fossem dois universos. Então tem um buraco, que é onde os humanos vivem, e o mundo dos feiticeiros. Os feiticeiros, eles são praticamente assim, pra mim, eles são humanos com poderes mágicos e é isso. Porque eles têm forma humana. A diferença dos humanos e dos feiticeiros é que os humanos eles evoluíram de forma natural, igual a gente, né? E os feiticeiros foram criados por um demônio, que eu acho que é Shidaruma que se pronuncia. Então eu também já vou pedir desculpa pra vocês, porque talvez eu tenha alguma dificuldade nas pronúncias, então me perdoem. E é isso que tem diferente entre os feiticeiros e os humanos. Os feiticeiros eles têm poderes e os humanos só são igual nós, né? A gente, né, a nossa habilidade é só o quê? Criativa. Então os feiticeiros eles estão ali usando a magia deles. E o que gera toda a história? Eles utilizam a magia deles nos seres humanos. Os seres humanos eles vivem num buraco, que é como se fosse assim, bom, planeta Terra, etc. Só que o buraco ele é todo decadente, ele é todo regaçado. É quase um centro de São Paulo, assim, fazendo uma piada, né? Mas é bem pior que um centro de São Paulo. E os seres humanos têm que tentar sobreviver lá. Eles têm vários problemas porque praticamente eles são ratos de laboratório dos feiticeiros, que estão ali para treinar a magia deles nos humanos. Então os feiticeiros vivem no mundo deles, eles abrem portais pro buraco, então eles vão lá testar a magia deles, tentar melhorar as habilidades e até fazer alguns testes no corpo dos humanos. Com isso, os humanos acabam ficando com várias sequelas. Quando os feiticeiros vão lá treinar neles, eles acabam ficando meio deformados, com alguns pedaços meio animalescos, ou chegam a morrer. E o pior é que quando os humanos morrem, toda essa magia, essa fumaça que os feiticeiros têm, vai para os humanos e vai no ar do buraco. Então quando chove, cai toda essa chuva tóxica e os mortos saem da terra como se fosse um filme de zumbi. Então, os humanos estão assim lá, ratos de laboratório, a todo momento. Os caras não podem morrer, que mesmo assim eles vão se dar mal e vão surgir da terra pra ser zoado, assim. A habilidade dos feiticeiros, ela vai sendo explicada um pouco. Cada um tem uma habilidade em si. E os feiticeiros têm alguns órgãos especiais e que sai fumaça do corpo deles. E é essa fumaça que gera todo o poder que eles têm. Então quando o feiticeiro tem mais fumaça, ele tem mais magia. E quando ele tem menos fumaça, ele é mais fraquinho.
Só que tem uma forma de você aumentar a sua fumaça. Se eu não me engano, você pode primeiro treinar um pouco para melhorar suas habilidades e como você controla melhor a sua fumaça, solta mais, solta menos, etc. Ou você pode usar de uma droga ilícita que tem por aí, que aumenta a sua fumaça. Só que ela pode ser prejudicial para o seu corpo, e é isso que está acontecendo meio que no mundo dos feiticeiros. Alguns feiticeiros estão usando essa droga e tá tendo efeitos colaterais no corpo deles. Então não tá um negócio da hora. Na verdade, até agora, a história não é nada da hora, especialmente para os humanos. E beleza, onde a gente se localiza aí? Que tá tudo meio perdido, né? A gente não sabe se a gente vai ficar do lado dos feiticeiros, se a história vai ser contada pelos humanos. Vamos lá, a gente vai participar dessa história com Kaiman, ou Kaiman, se escreve Kaiman. É o personagem principal e ele tem uma cabeça de lagarto, meio que parece um calango assim, sabe? Ou talvez um dragão de Komodo, não sei. Deixa aqui nos comentários o que você acha que parece. Esse personagem, ele tem um problema, que é o quê? Um dos feiticeiros saiu lá do mundo deles, foi pro buraco, transformou ele nesse monstro que ele é agora, com essa cabeça de lagarto, fazendo alguma experiência ou magia nele. Ele não sabe ao certo porque quando ele se transformou, ele perdeu todas as memórias dele. E ele tá indo agora atrás do feiticeiro que fez isso com ele, que ele não faz a menor ideia de quem seja, ele não sabe quem ele é, ele não sabe como que aconteceu isso, onde que aconteceu e quem foi que fez isso. Então a história é o Kaiman indo atrás do feiticeiro que transformou ele no lagarto que ele é hoje. E como que ele vai descobrir isso? Aí que tem um caso curioso. Enquanto ele vai lá e detona todos os feiticeiros que estão entrando no buraco, ele vai lá e coloca a cabeça do feiticeiro na boca dele. E aparece um homem dentro da boca dele e fala se o feiticeiro é o feiticeiro que transformou nele ou se não é o feiticeiro que transformou ele naquele lagarto. E a jornada dele gira em torno disso, junto com a amiga dele, que é a Nikaido. Por enquanto, a gente também não tem muita informação sobre ela, além de, assim, é uma das minhas personagens preferidas, tanto quanto a personalidade, quanto o design dela. Ela é muito, muito, muito forte e dona do restaurante que o Kaiman vai sempre e não paga as contas. Então ela é uma personagem muito de boa, tá lá cozinhando pra todo mundo, mas ela consegue se defender, ela consegue descer a porrada nos feiticeiros e nas outras pessoas que querem sacanear ela, mas a gente não tem informação sobre o passado dela. E ela tá lá de boa com o aspecto humano dela, ou não sei, porque a gente não sabe do passado dela. Essa que é a curiosidade, especialmente porque, como eu já disse, os feiticeiros eles também parecem humanos. Então a gente não sabe se a pessoa é uma feiticeira, ou é um feiticeiro, ou simplesmente uma pessoa normal que tá ali e pode se transformar num réptil do nada. E para se transformar numa coisa mais simples, a história inicialmente é centrada no Kaiman, e ele vai lá tentando descobrir quem foi o feiticeiro que transformou ele naquela monstruosidade. Só que como ele também fica com essas dívidas, porque ele não paga as contas dele, ele tem que começar a fazer coisas simples como arranjar um emprego. Consequentemente, arranjar um emprego, a gente vai tendo um desenrolar maior da história, que vai explicando sobre o mundo dos feiticeiros, vai explicando sobre o buraco, vai explicando sobre as consequências dos feiticeiros virem pro buraco, por que eles vêm, esses testes que eles fazem nos humanos, que do nada começa a aparecer mais feiticeiros transformando mais pessoas. E o Kaiman decide trabalhar no hospital para descolar uma grana, e com isso ele vai descobrindo algumas informações que podem conectar com o passado dele e por que os feiticeiros estão usando mais da magia deles lá no buraco. E isso também está conectado com a droga que eu falei pra vocês que eles estão usando pra ganhar mais fumaça. E chega um ponto que eu não posso explicar muito pra vocês, porque senão eu vou acabar dando spoiler. Porque toda a explicação que eu passar pra vocês agora vai ser informações que vão estar lá bem mais pra frente do anime. E que daí você vai conseguir entender por que aquilo aconteceu nos episódios passados. Então eu prefiro que vocês assistam. Mas outra coisa muito legal é que, além de mostrar o lado das pessoas que vivem no buraco, o anime vai começar a mostrar o lado dos feiticeiros e como que é a vida deles e como que funciona toda essa atividade que eles fazem. E é muito curioso porque para os feiticeiros é tudo muito normalizado e é tudo muito ok. Eles não têm muita preocupação deles estarem fazendo isso com os humanos realmente. E você começa a ver os personagens e você começa a gostar dos feiticeiros. E é curioso isso, porque era pra você achar os caras um grandes sacanas. E talvez eles sejam grandes sacanas. Mas você também gosta deles, então tem um pouco esse conflito. Porque no lado deles está tudo ok, eles só estão seguindo a vida deles. E dentro dos feiticeiros tem pessoas sacanas, igual do lado dos humanos também tem. E é isso, vida que segue. Parece realmente que eles lidam com os humanos como se eles fossem experiências e não tem problema nenhum estarem fazendo isso. E tem dois personagens que eu adoro, até eu acho que eu gosto mais do que da Nikaido, que é o Shin e a Noi. Eles são incríveis, tem toda uma história desenvolvida sobre eles são feiticeiros, e eles estão lá porque eles são capangas do En, que tem um império criminoso, e o Shin e a Noi obedecem a ele. O Shin, ele é um personagem que eu não vou dar muita história do passado dele, mas ele é muito interessante, o design dele é muito bonito, assim como o da Noi. E eu gosto muito porque eles têm um vínculo muito forte, e eles são personagens bem carismáticos, e é o que faz a gente ficar meio com sentimentos meio confusos, porque o nosso protagonista sofre tanto por causa dos feiticeiros, e os feiticeiros parecem que são tão legais.
Eu vou falar um pouco do En aqui agora. Ele é o chefe corporativo de uma empresa que vende produtos à base de cogumelo. O curioso é porque ele vende produtos à base de cogumelo porque o poder dele é transformar e criar cogumelos. Tanto que ele não pode ficar irritado porque senão ele transforma tudo em cogumelo. Ele está envolvido em diversos negócios, sejam legais ou ilegais. Ele começou a investigar as coisas quando o Kaiman e a Nikaido mataram um membro da família dele. Com isso, a gente tem essa dupla composta pela Nikaido e o Kaiman atrás de respostas e o grupo do En caçando eles. E a gente ainda tem que o En tá procurando uma parceira, porque no mundo dos feiticeiros, eles andam em duplas. E ele quer muito um parceiro que use magia do tempo, que consiga controlar o tempo. Eles vão explicar um pouco sobre o passado do personagem, que eu também não vou dar spoiler aqui pra vocês, mas tem toda uma explicação de como que ele conseguiu chegar nesse império criminoso, como que ele teve tanta sorte, entre aspas, e poder pra chegar naquilo. Também não posso dar spoiler sobre o Shin e a Noi, mas eles são personagens que vão ter todo um desenvolvimento e um vínculo, e eles são a única coisa que eu posso explicar é que o design deles é muito interessante e que eles têm máscaras que eles disfarçam o rosto deles. Então até um certo momento do anime, você não sabe qual que é a feição deles, e você não sabe se eles são mulheres ou homens, então você só vai descobrir depois. Isso é uma coisa muito legal do anime, que o design deles é muito andrógeno. Então você não tem como saber se um personagem é homem ou mulher só pelo físico dele ou até pelo rosto. Você vai saber depois quando eles se denominarem, quando eles falarem, apresentarem. E isso é muito legal. O anime ele foge muito desses estereótipos de anime shonen que a gente está acostumado. Além disso, a questão de violência. O anime ele é violento sim, ele é um pouco mórbido e isso que é interessante nele, mas a morbidez dele não é um negócio forçado, é tudo encaixado no universo. E a violência, ela é apresentada, eles não disfarçam, não tem nada assim de deixar, não vai ter sangue aqui, ou não, essa cena poderia ser menos pesada. Não, a cena ela é condizente com todo o cenário e o desenvolvimento do anime. A violência ela não vai ser apresentada de forma de graça, desnecessária, tem toda uma conexão com o universo, então é isso que cativa muito nesse anime. O jeito que a história ela mistura um pouco de horror e comédia é muito bom. Porque em um certo momento, a gente tá presenciando momentos engraçados e dando risada. E do nada, bum, acontece uma cena gore e começa a rolar um monte de sangue e um monte de violência. Mas tem tudo um contexto. E é o que eu disse pra vocês, os vilões, entre aspas, eles são muito bem trabalhados, eles são extremamente carismáticos. E fica um pouco difícil você torcer pro protagonista, porque você gosta muito dos vilões. Então, como eles são muito bem trabalhados na trama, consequentemente você acaba gostando muito deles e até se divertindo com eles. Outra coisa legal do anime é que ele tem meio que um ar de anos 80, um pouco no traço dele, parece um design meio retrô dos personagens. Eu posso dizer que tem alguns detalhes meio cyberpunks até. Mas em compensação, tem outros pontos de criação do anime que eu nunca tinha visto em outros, e eu gosto muito do design dos personagens, e como eles conseguem deixar coisas fofas misturadas com coisas agressivas também, eu gosto dessa conexão que eles fazem. O Dorohedoro ele acaba sendo um anime muito criativo, o design é diferente, o seu universo ele é cheio de coisas divertidas e loucuras. E a quantidade de informações que tem e que acontece simultaneamente acaba dando uma impressão um pouco de bagunça, mas tudo tem a sua conexão e ligação assim, então você não vai ficar perdido no final. Então, como jogam muita informação em cima de você pode ficar meio confuso no começo, mas no fim do anime tudo vai estar conectado. Só que eu já vou avisando que, infelizmente, por enquanto, o anime ele não teve um fim. Você não encontra o final dele no Netflix, mas você pode encontrar no mangá na internet. O anime ele tem uma pegada meio violenta mesmo, o universo dele é cruel e ele mistura essa questão da magia e do cotidiano, como eu já disse. E ele tem um estilo até meio gótico. É bem interessante como eles mostram o contraste entre o mundo dos feiticeiros, que é um mundo super de fantasia e magia, e chega no buraco e que parece que aconteceu uma guerra, é tudo desolado. Mas realmente o anime não ia se segurar só pela animação. A história é muito boa, ela te cativa e prende, e você fica muito fascinado por todos os personagens, sejam eles os vilões ou os mocinhos. Então é isso, eu espero que vocês gostem muito desse anime, ele é um dos meus favoritos, tá no Netflix pra você poder curtir. Eu tô tentando ver os animes que tem no Netflix, que vocês podem ter uma experiência mais fácil na hora de buscar. Então é isso, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado da indicação hoje, deixem no comentário também que outros animes vocês querem que eu fale. Tchau, tchau!